Oi, gente. Eu estou aqui com o Reinaldo Bulgarelli, educador, consultor, um especialista em diversidade no mundo corporativo e o papo é diversidade. Bem-vindo, Reinaldo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, coisa boa. Pois é. Vamos conversar sobre diversidade. Que raios é diversidade no mundo corporativo? Do que a gente está falando e o que tem mudado nesse cenário aqui no Brasil? Está falando de tudo isso, veja a complexidade da questão. No mundo corporativo, globalmente, se fala diversidade e inclusão. Diversidade, um cuidado com a demografia, o cuidado com a qualidade da demografia, inclusão, o cuidado, o cuidado com a qualidade das relações. E diversidade trata o quê? De gente. Uma das coisas que eu friso sempre é essa ideia de que você faz parte da diversidade humana. Como é que você gera esse senso de pertencimento de todo mundo à diversidade humana como uma forma de você olhar para aqueles que estão ausentes ou em situação de desvantagem ou vulnerabilidade, os termos, né, que a gente usa para dizer a gente está pisando na bola com alguns de nós. Alguns de nós estão ficando para trás. Estamos invisibilizando ou excluindo. Muitos né? De nós. Praticando violência, que é uma violência, você estudar, você querer, você está ali, você quer se desenvolver, quer ser feliz, quer pagar as contas como qualquer um e não encontra espaço. Quer ascender, né? Quer ter mobilidade social, ascender no mercado de trabalho, ter promoções, conquistar cargos e muitas vezes fica impedido, né, limitado por condições que não te desfavorecem, né? De uma característica, que o pessoal fala das diferenças das coisas, eu evito usar o termo diferença com a diversidade, porque é diferente de quem, né? A gente sabe de um padrão dominante, de um padrão escolhido como o normal, muito baseado no Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, aquele desenho dele, a escolha pela branquitude, pelo aloiramento do mundo, enfim, as escolhas que a humanidade fez, nós fizemos. Heteronormatividade. Heteronormatividade, os padrões que a gente escolheu como normalidade. Isso cria a dificuldade para as pessoas. Trabalhar diversidade e inclusão no ambiente corporativo, isso vale para qualquer organização, é você trazer essa discussão e não para tirar o outro, né? Matar esse padrão dominante. Não, é para compor, é para estar trazendo mais gente para essa conversa, para esses desafios que é você estar no mundo do trabalho. Então, é um assunto interessante. A gente tem que olhar assim, puxa, é ruim eu discriminar, eu estou deixando uma parte da população, isso gera sofrimento. Também causa impacto no PIB, porque o que a gente faz com as mulheres no Brasil, 52% da população de mulheres, e você não ter a possibilidade de estar em pé de igualdade, ganhar igual no mercado de trabalho, claro que vai ter de um jeito... Ocupar os postos, as posições, os espaços de poder. A questão dos negros, 54%, 55% da população negra, enfim, faz sentido, quer dizer, óbvio que você vai ter impacto, né? E o outro lado é esse potencial, nessa coisa boa. Falar assim, puxa, mas isso me enriquece, isso traz... Não é só enriquece porque eu vou ter acesso a novos mercados, enriquece de ideias, de perspectivas, melhora a minha conexão com o mundo, e conexão é tudo de bom, né? Diversidade é uma agenda que deveria ser mais importante ou mais valorizada num país como o Brasil, que é, ao mesmo tempo, muito desigual, de vários pontos de vista, né? De gênero, de raça, faixa de renda, escolaridade, e, ao mesmo tempo, tem uma população, uma composição populacional, uma demografia, como você chamou, tão heterogênea. Porque às vezes a gente vê diversidade em países que têm uma proporção de, por exemplo, diversidade racial muito pequena e parecem ser mais visíveis. Os Estados Unidos é um exemplo, né? População negra é uma fração de 10 a 13%, e os negros parecem muito mais visíveis nos espaços de poder americanos do que no Brasil, onde são mais da metade, como você já lembrou. A lógica deveria ser essa, né? Você vê países que desejam diversidade, que é isso que é o valorizar a diversidade, porque a diversidade nos caracteriza a todos, faz parte da vida. Onde tem vida, tem diversidade. Então, humano, a ação é a valorização, a promoção, a gestão dessa diversidade. Mas a diversidade é a vida, com as nossas muitas características. Há países que valorizam e promovem no sentido de ir atrás. Nós que temos essa riqueza toda deveríamos valorizar mais. A lógica diz, puxa, nós seríamos um país muito diferente se a gente olhasse para isso com mais carinho, com mais atenção, se você tivesse apreço, né? É isso que um ambiente empresarial, sobretudo as grandes empresas, que é onde há essa conversa, onde se investe para
a sinalizar para o mercado todo e para ajudar a sociedade brasileira a enfrentar essas mazelas, vamos dizer assim, né? Históricas e persistentes, né? Como é que se constrói diversidade? É o quê? É uma diretoria, é uma secretaria, é uma assessoria ligada, por exemplo, ao topo da hierarquia empresarial? Como é que nasce essa decisão e como é que ela se instala, se estabelece? Como deve ser é uma coisa, como é outra, né? Quero como saber deve os dois. ser é isso. É um assunto, usando a linguagem das empresas, estratégico. Tudo que é estratégico é sinal que é importante, é sinal que deveria estar na agenda principal da organização. Então, é isso. Então, deveria estar muito próximo do comitê executivo, deveria ser um assunto do comitê executivo. Como está nosso público interno, como está a qualidade das relações, como está a qualidade da demografia, né, com a realidade onde a gente opera os negócios, onde a gente compra, onde a gente vende, onde a gente tem os clientes, enfim. Essa seria a ideia. Geralmente não é assim. Há alguém dentro da organização que se move para isso e vai atrás. Às vezes é o próprio presidente. Eu sou chamado, às vezes, às vezes é uma figura, por donos uma pessoa da empresa que me pede assim, fala, olha, minha turma não presta atenção nesse tema, eu já entendi que ele é importante. Você me ajuda a convencer os meus diretores e os funcionários e tal? Falo, ok. E aí o caminho mais fácil, né? Quando o principal executivo ou o dono está convencido disso, é mais fácil jogar para baixo ou não? É mais fácil. Mas o racismo, o machismo, a homofobia, a discriminação da pessoa com deficiência é tão forte. É disso que a gente está falando, né? Claro que facilita você ter o dono, você ter o presidente da empresa, ter o comitê executivo desejando aquilo, torna. Mas é uma mudança na cultura. Porque aí na sociedade onde a gente vive, você respira o machismo, você respira essas questões todas, tem que ter uma humildade de se reconhecer machista, racista, e nós brasileiros não estamos aprendendo. Temos uma certa dificuldade, né? Sendo generoso, estamos aprendendo a lidar com isso. Isso é trabalhar a diversidade dentro da organização, lidar com a vida como ela é. Faz parte da vida engravidar e a gente cria problemas para a gravidez. Quando eu fiz um levantamento com 30 empresas perguntando quem tira mais licença, quem fica mais tempo afastado. Não são as mulheres. Estatística, proporção, aquela coisa toda, mulher minoria, às vezes nessas empresas. Os homens se quebram mais, se machucam mais no final de semana, jogando bola, sei lá, né, um monte de coisa, não cuidam muito da saúde. Então, você tem temas também nessa diversidade de gênero que, olhando para os dois lados, e isso é trabalhar a diversidade, não é olhar a minoria ou maioria, é você trabalhar a qualidade das relações entre os dois. Isso é um ponto importante. Eu queria te provocar sobre mercado consumidor. A gente percebe, por exemplo, um movimento como Black Money, que é de estimular pessoas negras a comprarem de empresas, de empreendedores negros ou de empresas que têm boas práticas na área da diversidade racial. A gente tem o Pink Money, que envolve exatamente esse poder de compra e as decisões de consumo da comunidade ou das pessoas LGBT e mais. A gente tem, por exemplo, um aumento do número de idosos que também podem tomar decisões de consumo a partir dessa nova vivência, né? Fronteira da longevidade. Como é que as empresas estão recebendo e reagindo a essa pressão que vem do mercado consumidor? É uma aposta, penso eu, essa tentativa da gente mostrar assim, olha, eu não sou uma pessoa para você incluir aí no seu cantinho, na sua empresa, no sentido de me contratar. De TV, ou... Já é um avanço. Ou no seu comercial de TV, eu sou o seu consumidor, eu sou o seu cliente, eu sou coisa. É uma tentativa da gente sensibilizar e avançar por aí. Na minha experiência, isso tudo precisaria de dados, de mais coisas que no Brasil a gente não tem feito esses estudos. Essa lição de casa a gente não tem feito com o cuidado que mereceria, né? E aí quando você olha só um lado e esquece outro, não é bacana para organizar. Alguém vai estar perdendo quando você não olha o todo. Quando você olha o todo mundo está ganhando. Então assim, puxa, eu sou uma empresa, eu preciso prestar atenção na minha estratégia de marketing ou de elaborar um produto, um serviço, um atendimento, com quais públicos eu vou estar lidando. E aí você olha, pensa em pessoas com deficiência, mulheres, as pessoas do norte, do sul, religiões diferentes, ou ateus, ou coisa.
você tem que compor tudo isso como algo para te melhorar como empresa. Para alcançar esse público, mas Brasil, isso não é possível ser alcançado se você não tem um ambiente interno, corporativo, diverso, né? Então, aí você vai buscando a consistência conforme você mexe. Então, são portas de entrada, vamos dizer assim. Por que você faz? Porque é a coisa certa. É a coisa certa, mas também tem a ver com a escolha que eu fiz, né? A identidade organizacional. Com a empresa que eu quero ser, a empresa, né, que eu quero ser, o jeito que eu quero ganhar dinheiro e tudo indica, né? Adiciona valor no sentido das relações, no sentido da marca, no sentido do caixa, né? A gente tem hoje um grande contingente de jovens, talvez o pico, né, da população jovem brasileira, ao mesmo tempo em que a gente está caminhando para uma longevidade maior, para uma proporção muito alta de idosos na população. Como é que você vê essa questão, o tema da diversidade das faixas etárias e da convivência dessas duas pontas, desses dois grupos no mercado de trabalho, no mundo corporativo? De novo, os dois lados, né? Você olhar assim, tem um problema aí e tem uma oportunidade fantástica, uma riqueza você ter. Qual é o problema, primeiro? Problema, a gente desqualifica o jovem, desvaloriza o jovem. Isso no mundo inteiro, né? Tem uma desvalorização, a ponto de no Brasil eles têm a gente maior precisa... taxa de desemprego, inclusive. Maior taxa de desemprego, a gente precisa criar uma lei de cotas, como criamos, que é a lei da aprendizagem, é uma lei de cotas para colocar o jovem no seu primeiro emprego. E o outro lado, que aí a gente não tem cotas, né? Nos países varia um pouco as idades, no Brasil é crítico. Por volta de 35 anos, a gente já discrimina as pessoas. 35 anos. Então, 50, então, já... Já era. 40, 45, que é o padrão mundial, é 45 anos. Não se assuste. E isso é num horizonte em que as pessoas vão precisar trabalhar mais, contribuir por mais anos, porque a gente está com uma transformação do sistema previdenciário, né? A lógica, você vê como é, o assunto diversidade e inclusão é para mexer com a cultura, com as ideologias mesmo, que é isso. A lógica está te apontando um caminho, vamos chamar isso de lógico, a objetividade. É o que eu gosto no mundo empresarial, olhar os dados. Então, se eu vou contratar, eu preciso olhar qual é o padrão demográfico, de novo, da minha população na questão etária, né? Não olha. E aí tem as questões, a gente vinculou, que é equivocado isso, a inovação igual à juventude, que é tão preconceituosa como aquela questão de se olhar... Porque o jovem não necessariamente é inovador. A inovação moraria exatamente na qualidade das relações entre pessoas de diferentes idades. Olha como muda a perspectiva e como muda o meu investimento, a minha gestão, se eu... acredito nisso, eu preciso de inovação. Inovação não é um atributo de uma característica de outra, mas da capacidade de interação entre pessoas com diferentes perspectivas, histórias de vida, olhares. Mesmo para empresas que têm um público-alvo muito definido, meu público é só mulher, meu público é só idoso, meu público é só jovem, no ambiente interno que produz aquilo para esse público, é interessante sempre a diversidade. Alguém sempre vai trazer um elemento diferente nessa conversa. Né? Será agregador. Reinaldo Bugarelli, muito obrigada por participar da nossa entrevista. Eu que agradeço, muito bom. E você aí, gostou? Quer ver de novo? Quer ver os outros programas? Futura Play. Até a próxima.